Quando Rafael chegou à pequena propriedade rural, não esperava encontrar Isabela daquela forma. A mulher que abandonara anos atrás por causa de sua ambição desmedida, agora trabalhava a terra com as próprias mãos, criando o filho sozinha. Mas o que ele descobriria naqueles próximos dias sobre o verdadeiro motivo do divórcio o faria questionar tudo o que construiu e o preço real do sucesso que tanto almejou. O motor do carro de luxo finalmente silenciou após horas de viagem pela estrada de terra. Rafael permaneceu imóvel no banco do motorista, as mãos tremendo enquanto segurava o volante, observando através do para-brisa a pequena propriedade rural que mudaria sua vida para sempre. A ligação que recebera na manhã anterior ainda ecoava em sua mente como um pesadelo. Uma voz desconhecida, uma enfermeira do Hospital Central São Lucas, informando sobre um acidente envolvendo uma mulher chamada Isabela Santos e uma criança. O nome havia atingido Rafael como um raio. Isabela, sua ex-esposa, a mulher que havia tentado contatar dezenas de vezes anos atrás e que ele, cego pela ambição, havia ignorado completamente. A senhora está estável, mas pediu especificamente para ligarmos para este número. Disse que era urgente falar com Rafael Andrade sobre o filho. A enfermeira havia explicado. Filho. A palavra ainda reverberava em seu peito como uma bomba prestes a explodir. Durante toda a viagem até a pequena cidade do interior, Rafael havia tentado se preparar para qualquer cenário, mas nada poderia tê-lo preparado para a descoberta que o aguardava. Isabela havia dado o endereço desta propriedade rural, dizendo que era onde moravam, onde ele encontraria as respostas que procurava. Rafael saiu do veículo com pernas bambas e caminhou em direção à porteira de madeira rústica. A propriedade era simples, mas bem cuidada, com árvores frutíferas organizadas em fileiras e uma horta que demonstrava anos de dedicação. Uma casa modesta se destacava no centro do terreno, pintada em tons claros que refletiam o sol da tarde. O som de vozes infantis chegou até seus ouvidos, vindo da direção dos fundos da casa. Rafael seguiu o ruído, contornando a construção principal, e o que viu o fez parar completamente, como se tivesse levado um soco no estômago. Uma criança estava brincando sozinha numa área gramada, construindo algo com blocos de madeira. Mesmo de longe, mesmo sem nunca ter visto aquele menino antes, Rafael soube instantaneamente quem era. As semelhanças eram inquestionantes. O formato do rosto, a postura concentrada, até mesmo a forma como inclinava a cabeça quando pensava. Meu Deus, Rafael murmurou, sentindo as pernas fraquejarem. O menino percebeu sua presença e ergueu o olhar. Olhos escuros, inteligentes, curiosos. Uma versão infantil dos próprios olhos de Rafael. Oi, a criança disse com naturalidade. Você está procurando alguém? Rafael abriu a boca, mas nenhum som saiu. Estava face a face com seu próprio filho. Um filho cuja existência havia sido escondida dele durante anos. Eu estou procurando Isabela. Rafael conseguiu articular finalmente. É minha mãe. Ela está descansando porque se machucou ontem. O menino explicou com seriedade precoce. Você é médico? Alguns médicos vieram aqui hoje. Não sou médico. Meu nome é Rafael. Que nome legal. Eu me chamo Theo. Theo Santos. Santos. O sobrenome de solteira de Isabela. Outro golpe devastador para Rafael, que percebeu que seu próprio filho nem sequer carregava seu nome de família. Theo é um nome muito bonito, Rafael disse, se aproximando lentamente. Quantos anos você tem? 8 anos. Vou fazer 9 no próximo mês. Theo respondeu orgulhoso. Mamãe vai fazer uma festa pequena só para nós dois, como sempre faz. 8 anos. A matemática era clara e devastadora. Isabela havia descoberto a gravidez logo após o divórcio, e Rafael havia perdido cada momento importante da vida de seu filho. Nascimento, primeiros passos, primeiras palavras, primeiros dias de escola. Theo, posso perguntar? Você sabe alguma coisa sobre seu pai? O rosto do menino se tornou pensativo. Mamãe diz que ele é uma pessoa muito importante que teve que viajar para longe para trabalhar. Ela diz que ele me amaria muito se me conhecesse. As palavras foram como facadas no coração de Rafael. Isabela havia criado uma narrativa que o protegia sem demonizá-lo, mantendo viva a possibilidade de amor paterno, enquanto explicava sua ausência. E você gostaria de conhecer seu pai?
Rafael perguntou, a voz quase inaudível. Theo considerou a pergunta com seriedade surpreendente para uma criança. Acho que sim, mas também tenho medo. E se ele não gostar de mim? E se eu não for o tipo de filho que ele queria? Rafael sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Theo, qualquer pai ficaria honrado de ter um filho como você. Como você sabe? Porque você parece ser gentil, inteligente e cuida bem da sua mãe. Essas são as qualidades mais importantes que uma pessoa pode ter. Nesse momento, uma voz familiar chegou da direção da casa. Theo, com quem você está falando, meu amor? Rafael se virou e viu Isabela se aproximando lentamente, claramente ainda se recuperando dos ferimentos do acidente. Ela usava um curativo na testa e mancava ligeiramente, mas quando seus olhos encontraram os dele, parou completamente. O reconhecimento foi instantâneo e devastador. Por longos segundos, eles simplesmente se observaram. Anos de mágoa, arrependimento e amor não resolvido fluindo entre eles como uma corrente elétrica. Rafael, ela sussurrou, e mesmo ferida, mesmo claramente chocada, havia uma dignidade inabalável em sua postura. Isabela, ele respondeu, sua voz carregada de emoções que não conseguia identificar. Theo olhou entre os dois adultos, percebendo a tensão súbita que havia tomado conta do ambiente. Vocês se conhecem? Sim, meu amor, Isabela disse suavemente, nunca tirando os olhos de Rafael. Rafael e eu nos conhecemos há muito tempo. Que legal. Então vocês são amigos? A pergunta inocente ecoou no ar como uma acusação. Rafael olhou para Isabela, pedindo permissão silenciosa para responder. Ela hesitou visivelmente antes de assentir quase imperceptivelmente. Fomos casados, Theo, Rafael disse gentilmente. Sua mãe e eu fomos casados há muitos anos. O menino arregalou os olhos. Casados? Como mamãe e papai? Sim, como mamãe e papai. Theo processou a informação por um momento, depois perguntou com a lógica devastadora da infância. Então você conhece meu pai? Rafael olhou profundamente nos olhos do filho, seus próprios olhos, e sentiu como se o mundo estivesse desabando e se reconstruindo simultaneamente. Theo, ele disse, sua voz tremendo, eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Theo olhou para Rafael, depois para Isabela, tentando processar uma informação que mudaria sua vida para sempre. Meu pai de verdade? Ele perguntou finalmente, sua voz pequena e confusa. Sim, mas por que nunca veio me ver antes? A pergunta simples foi mais devastadora que qualquer acusação complexa que Rafael já havia enfrentado em sua carreira empresarial. Porque eu não sabia que você existia, Rafael admitiu, lágrimas agora escorrendo livremente. E essa é a maior tragédia da minha vida. Theo se virou para Isabela, buscando confirmação. Mamãe, é verdade? Isabela se aproximou e se ajoelhou ao lado do filho, ignorando a dor dos ferimentos. É verdade, meu amor. Rafael é seu pai. Por que ele não sabia sobre mim? Isabela fechou os olhos por um momento, claramente lutando com emoções complexas. Porque quando você estava crescendo na barriga da mamãe, seu pai e eu tivemos alguns problemas muito sérios. E eu não consegui contar para ele sobre você. Mas agora ele sabe, Theo disse, com a capacidade infantil de encontrar simplicidade em situações complexas. Agora ele sabe, Isabela concordou. Rafael se aproximou lentamente e se ajoelhou também, ficando na altura do filho. Theo, sei que isso é muito confuso e assustador. Sei que sou um estranho para você. Mas quero que saiba que desde o momento que descobri sua existência, você se tornou a coisa mais importante da minha vida. Mais importante que seu trabalho? A pergunta atingiu Rafael como uma punhalada. Muito mais importante. E agora você vai ficar? Rafael olhou para Isabela, buscando alguma orientação. Ela estava chorando silenciosamente, claramente dividida entre proteger o filho e lidar com suas próprias emoções devastadas. Eu quero ficar, Rafael disse honestamente. Quero conhecer você, quero aprender a ser seu pai. Mas isso é uma decisão que sua mãe e você precisam tomar juntos. Theo olhou entre os dois adultos, depois disse com a sabedoria surpreendente de uma criança que havia crescido observando a mãe enfrentar dificuldades sozinha. Acho que famílias devem tentar ficar juntas quando podem. E você, Isabela? Rafael perguntou suavemente.
O que você acha? Isabela se levantou lentamente, claramente lutando uma batalha interna. Rafael, você precisa entender. Não pode simplesmente entrar na vida dele agora e depois desaparecer quando se cansar de brincar de família. Theo já passou por suficiente instabilidade. Não vou desaparecer. Prometo. Como posso confiar na sua promessa? Como posso confiar em alguém que me ignorou completamente quando mais precisei? A acusação estava carregada de anos de dor e ressentimento. Rafael sabia que merecia cada palavra, mas também sabia que precisava lutar pela chance de conhecer seu filho. Porque desta vez é diferente, ele disse simplesmente. Desta vez, sei o que realmente importa. Isabela o estudou por longos momentos. Rafael, se você ficar, se eu permitir que você faça parte da vida dele, precisará entender que Theo vem primeiro. Sempre. Antes dos seus negócios, antes da sua carreira, antes de qualquer coisa. Entendo completamente. E se você me decepcionar, se você decepcionar meu filho, não haverá segunda chance. Não vou decepcionar, Rafael disse. E pela primeira vez na vida, sentia que estava fazendo uma promessa que realmente pretendia cumprir. Theo se aproximou de Rafael, estudando seu rosto com curiosidade infantil. Você parece comigo, ele observou. Você parece comigo também, Rafael sorriu através das lágrimas. Posso te chamar de pai? A pergunta quebrou completamente as defesas emocionais de Rafael. Se você quiser. Pai. Theo testou a palavra, sorrindo timidamente. Sou estranho, mas bom. Rafael olhou para Isabela, que observava a interação com uma mistura de esperança e terror nos olhos. Isabela, ele disse suavemente, sei que tenho muito a provar. Sei que não mereço esta chance, mas se você me permitir, quero dedicar o resto da minha vida a compensar os 8 anos que perdi. Não se trata de compensar o tempo perdido, ela respondeu. Se trata de estar presente a partir de agora. Então estarei presente. Naquela tarde, Rafael fez algo que não fazia há 15 anos. Ligou para sua assistente e cancelou todas as reuniões da semana. Pela primeira vez em sua vida adulta, algo era mais importante que negócios. Theo, ele disse, que tal me mostrar sua coleção de pedras que você mencionou? Tenho muito tempo para aprender sobre tudo que você gosta. O rosto do menino se iluminou. Sério? Tenho 47 pedras diferentes. Cada uma tem uma história especial. Enquanto Theo corria animado em direção à casa, Rafael e Isabela caminharam lentamente atrás dele. Rafael, ela disse baixinho, preciso que entenda. Nossa vida aqui é simples. Não temos luxos, não temos regalias. Se você pretende fazer parte dela, terá que aceitar nossa realidade. A nossa realidade, Rafael repetiu, saboreando as palavras. Gosto de como isso soa. Não será fácil. Theo tem suas rotinas, suas necessidades específicas. Ele é uma criança brilhante, mas também sensível. Perdeu muito por não ter uma figura paterna. Então é hora de ele ganhar uma. Isabela parou de caminhar e o encarou diretamente. Rafael, por que você está realmente aqui? Por que agora? Porque recebi uma ligação do hospital sobre seu acidente e a enfermeira mencionou que você havia pedido para me ligarem. Pela primeira vez em anos, alguém me disse que era importante. Não para fechar um negócio ou assinar um contrato, mas porque uma criança precisava de seu pai. E isso foi suficiente para você deixar tudo e vir até aqui? Foi mais que suficiente. Foi uma revelação. Quando entraram na casa, Rafael foi atingido pela simplicidade acolhedora do ambiente. Móveis funcionais, mas bem cuidados, fotografias de Isabela e Theo espalhadas pelas paredes, plantas em todos os cantos. Era um lar de verdade, algo que seu apartamento de cobertura nunca havia sido. O quarto de Theo era uma explosão de criatividade infantil. Desenhos colados nas paredes, livros empilhados em prateleiras improvisadas e numa mesa pequena, a famosa coleção de pedras organizadas com precisão obsessiva. Esta é minha pedra favorita, Theo disse, segurando cuidadosamente uma pequena rocha com veios dourados. Encontrei no riacho atrás da nossa casa. Mamãe disse que pode ter pirita. É linda, Rafael disse pegando a pedra delicadamente. Posso perguntar como você começou esta coleção? Mamãe me ensinou. Ela estudou sobre pedras na universidade antes de eu nascer.
Rafael olhou para Isabela surpreso. Você estudou geologia? Por 2 anos, ela respondeu, evitando seu olhar. Antes de outras prioridades aparecerem. Rafael compreendeu imediatamente. Isabela havia abandonado seus estudos para criar o filho dele. Mais uma camada de sacrifício que ele nunca havia conhecido. Papai, Theo disse, experimentando a palavra novamente. Você gosta de pedras também? Estou aprendendo a gostar. Rafael sorriu. Pode me ensinar sobre cada uma? Durante a hora seguinte, Theo explicou entusiasticamente sobre cada pedra em sua coleção. Rafael observou fascinado não apenas as rochas, mas a paixão genuína do menino, sua capacidade de organização, sua sede de conhecimento. Era como ver uma versão melhor de si mesmo, toda a inteligência e determinação, mas temperadas com gentileza e curiosidade pura. Theo, Isabela chamou da cozinha. Que tal preparamos um jantar especial para o seu pai? Posso ajudar a cozinhar também? Rafael perguntou, surpreendendo a si mesmo. Você sabe cozinhar? Theo perguntou impressionado. Na verdade, não muito bem, Rafael admitiu. Mas gostaria de aprender. Durante o jantar simples, uma refeição caseira preparada com ingredientes da própria horta, Rafael observou a dinâmica extraordinária entre mãe e filho. Isabela não apenas criava Theo, ela o educava com paciência infinita, respondia cada pergunta com seriedade, celebrava cada pequena conquista. Pai, Theo disse de repente, fazendo Rafael se alertar. Você vai dormir aqui hoje? Rafael olhou para Isabela, claramente em território desconhecido. Isso depende da sua mãe. Acho que seria apropriado você ficar na pousada da cidade, Isabela disse diplomaticamente. Mas pode voltar amanhã para o café da manhã se quiser. Quero sim, Rafael respondeu imediatamente. E amanhã você pode me ensinar sobre seu trabalho? Theo perguntou. Mamãe disse que você tem uma empresa importante. Rafael hesitou. Como explicar para uma criança de 8 anos que ele havia passado a vida inteira construindo um império empresarial que agora parecia completamente sem sentido? Tenho uma empresa sim, mas acho que prefiro aprender sobre seu trabalho primeiro. Sobre como cuidar da horta, sobre como encontrar pedras especiais, sobre como ser uma boa pessoa. Theo riu, deliciado. Eu não trabalho, sou criança. Então talvez você possa me ensinar como ser criança de novo, Rafael disse, e percebeu que estava sendo completamente sincero. Mais tarde, quando Rafael se preparava para sair para a pousada da cidade, Theo o abraçou espontaneamente. Pai, ele sussurrou, estou feliz que você veio. Eu também, filho. Eu também. Do lado de fora da casa, Isabela o acompanhou até o carro. Rafael, ela disse, hoje foi um bom começo, mas preciso saber. O que pretende fazer sobre sua vida na cidade? Sobre sua empresa? Honestamente, não sei ainda. Mas sei que qualquer decisão que tomar, Theo será a prioridade. E se sua empresa não conseguir funcionar com você dividindo tempo? Rafael olhou de volta para a casa simples onde vivia seu filho, depois para o céu estrelado que nunca havia parado para observar em sua vida urbana. Então talvez seja a hora de descobrir o que realmente significa sucesso. Naquela noite, sozinho no quarto da pousada simples, Rafael ligou para sua assistente. Márcia, preciso que reorganize minha agenda dos próximos meses. Vou trabalhar remotamente por um tempo indefinido. Senhor Andrade, mas temos a reunião com os investidores da construtora Atlas na próxima semana. Remarque para daqui a 1 mês. E Márcia, se algum negócio for tão urgente que não possa esperar, talvez não seja o tipo de negócio que devemos estar fazendo. Rafael desligou o telefone e se deitou, mas o sono não veio. Sua mente girava com a magnitude da mudança que havia acontecido em apenas um dia. Havia descoberto que era pai, que havia perdido 8 anos da vida de seu filho, que a mulher que amara havia construído uma vida inteira sem ele. Mas havia algo mais perturbando sua paz. A forma como Isabela havia reagido quando ele mencionou não saber sobre Theo, havia algo em seus olhos que sugeria que a história era mais complexa do que parecia. E quando ela falara sobre outras prioridades que a fizeram abandonar a geologia, Rafael havia detectado uma amargura que ia além de simplesmente ter um filho para criar. Alguma coisa havia acontecido durante aqueles anos perdidos, algo que Isabela ainda não havia contado.
E Rafael suspeitava que quando descobrisse toda a verdade, entenderia que sua negligência havia custado muito mais do que apenas tempo perdido com o filho. Na manhã seguinte, quando retornasse para o café da manhã, Rafael estava determinado a descobrir não apenas como ser um pai, mas como reparar danos que talvez fossem muito maiores do que imaginava. Rafael retornou à propriedade na manhã seguinte, carregando uma mistura explosiva de esperança e terror. Havia passado a noite inteira desperto, alternando entre a euforia de ter descoberto que era pai e o pavor de que pudesse estragar tudo novamente. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Theo perguntando por que ele nunca havia aparecido antes. Quando estacionou em frente à porteira, percebeu que havia outro veículo no local, um sedã escuro que parecia deslocado naquele ambiente rural. Seu estômago se contraiu com uma sensação de presságio. Theo correu ao seu encontro antes mesmo que ele saísse do carro, com a energia irreprimível de uma criança animada. Pai, você voltou mesmo. Mamãe disse que talvez você mudasse de ideia durante a noite. A observação inocente cortou fundo em Rafael. Claro que Isabela duvidaria de sua permanência. Ele havia a decepcionado tantas vezes antes. Prometi que voltaria. E sempre vou cumprir minhas promessas para você, Rafael disse, se ajoelhando para ficar na altura do filho. Sempre? Theo perguntou com seriedade. Sempre. Eles caminharam juntos em direção à casa. Theo falando animadamente sobre os planos que havia feito para mostrar ao pai todos os seus lugares favoritos na propriedade. Mas quando se aproximaram da cozinha, Rafael ouviu vozes alteradas vindo do interior. Não pode simplesmente aparecer na nossa vida depois de 8 anos e esperar que tudo seja como você quer. A voz de Isabela estava carregada de emoção. Isabela, você não entende a situação completa. Uma voz masculina respondeu. Uma voz que Rafael reconheceu instantaneamente e que fez seu sangue gelar. Era seu pai. Rafael parou abruptamente, segurando Theo pela mão. Filho, que tal você brincar no seu quarto por alguns minutos? Os adultos precisam conversar. Mas eu queria te mostrar. Theo começou a protestar. Logo depois, prometo. Agora preciso resolver uma coisa importante. Algo no tom de Rafael deve ter alertado o menino, porque ele obedeceu sem mais questionamentos, correndo para dentro da casa. Rafael respirou fundo e entrou pela porta da cozinha. A cena que encontrou o deixou sem palavras. Maurício Andrade, seu pai, estava sentado à mesa da cozinha como se fosse o dono do lugar, com uma pasta de documentos aberta à sua frente. Isabela estava de pé, claramente agitada, com os braços cruzados numa postura defensiva. Rafael, seu pai disse, se levantando com aquele sorriso controlado que sempre usava em negociações difíceis. Que bom que você chegou. Podemos resolver isso em família. Resolver o quê? Rafael perguntou. Mas uma parte dele já sabia que estava prestes a descobrir algo devastador. Pai, o que você está fazendo aqui? Protegendo os interesses da família. Maurício respondeu calmamente. Como sempre fiz. Isabela olhou para Rafael com uma expressão que misturava raiva e algo que parecia traição. Você sabia, não sabia? Sabia que eles estão por trás de tudo isso. Por trás de quê? Do que vocês estão falando? Maurício suspirou e gesticulou para que Rafael se sentasse. Filho, há algumas coisas que você precisa saber sobre como chegamos até aqui. Não. Isabela explodiu. Ele não tem direito de contar essa história. Ele mentiu para mim durante anos. Rafael olhou entre os dois, sentindo como se estivesse no meio de uma bomba prestes a explodir. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Sente-se, Rafael, seu pai disse com aquela autoridade que sempre o intimidara. É uma conversa longa. Prefiro ficar de pé. Maurício abriu a pasta e retirou vários documentos. Muito bem. Rafael, há 5 anos contratamos um investigador particular para descobrir por que você estava tão instável emocionalmente. Instável? Você havia emagrecido 15 quilos, estava trabalhando 20 horas por dia, não respondia a ligações familiares. Sua mãe estava preocupada que você estivesse usando drogas ou enfrentando problemas psiquiátricos. Rafael sentiu uma pontada de culpa. Ele realmente havia se tornado uma pessoa obcecada pelo trabalho após o divórcio, usando a empresa como forma de evitar lidar com suas emoções. O investigador descobriu que Isabela havia tentado contatá-lo múltiplas vezes após o divórcio. Maurício continuou, ignorando o olhar fulminante que ela lhe dirigia.
Descobrimos que ela estava grávida e que você, aparentemente, havia se recusado a escutar. Eu não me recusei! Rafael explodiu. Eu não sabia! Sabemos disso agora, mas na época pensamos que você estava sendo irresponsável. Rafael se virou para Isabela. Por que não me contou sobre essas tentativas de contato? Porque sua família me pediu para não contar, ela gritou, lágrimas de raiva escorrendo. Eles vieram até mim quando Theo tinha 3 anos. Disseram que você estava passando por problemas pessoais sérios e que descobrir sobre um filho só pioraria sua situação. A revelação atingiu Rafael como uma pancada. Eles fizeram o quê? Seu pai apareceu no meu apartamento, Isabela continuou, sua voz tremendo de emoção, com documentos médicos falsos dizendo que você estava em tratamento psiquiátrico por depressão severa. Disse que descobrir sobre Theo poderia te levar ao suicídio. Rafael se virou para o pai com uma fúria que jamais havia sentido. Você fez isso? Você mentiu para ela sobre minha saúde mental? Fizemos o que achamos melhor para todos. Maurício respondeu sem demonstrar remorso. Você realmente estava em estado deplorável, Rafael, e ela estava criando a criança em condições precárias. Então decidiram manipular nossas vidas? Decidimos ajudar, Maurício corrigiu. Oferecemos a Isabela uma solução que beneficiaria todos. Que solução? Rafael perguntou, embora suspeitasse que não queria ouvir a resposta. Isabela se sentou pesadamente numa cadeira, parecendo derrotada. Eles compraram esta propriedade e criaram um personagem fictício, Sr. Eduardo, um ator contratado que fingiria ser um idoso solitário precisando de aulas particulares de matemática. Um ator? Rafael repetiu incrédulo. Um ator muito convincente, Maurício disse com orgulho perturbador. Antônio Vasconcelos, aposentado do teatro. Criamos toda uma história de vida para ele. Documentos falsos de propriedade, até mesmo vizinhos que confirmariam sua história. Rafael se sentou lentamente, tentando processar a magnitude da manipulação. Durante quanto tempo isso durou? 5 anos, Isabela sussurrou. 5 anos em que acreditei ter conquistado nossa independência através do meu próprio trabalho e dedicação. E Sr. Eduardo? Morreu para o papel no ano passado, Maurício explicou casualmente. Dissemos a Isabela que ele havia deixado a propriedade para ela em testamento. Ela nunca suspeitou porque Antônio realmente desenvolveu afeto por ela e Theo durante esses anos. Vocês destruíram 5 anos da vida dela com uma mentira, Rafael gritou, se levantando abruptamente. Nós salvamos 5 anos da vida dela, Maurício rebateu. Ela estava morando num apartamento infestado de ratos, trabalhando 3 empregos diferentes, mal conseguindo pagar as contas. Theo estava começando a ter problemas na escola por falta de estabilidade. E isso lhes dava o direito de manipular nossas vidas? Nos dava o direito de proteger nosso neto, Maurício explodiu, finalmente perdendo a compostura. Você havia abandonado sua própria família por uma empresa. Estava se matando de trabalhar, ignorando todos que te amavam. Alguém tinha que tomar uma atitude. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços contidos de Isabela. Rafael olhou para ela e viu uma mulher completamente despedaçada, não apenas pela revelação, mas por anos de viver uma mentira que agora desmoronava. Isabela, ele disse suavemente, você nunca suspeitou de nada? Algumas coisas pareciam estranhas, ela admitiu entre lágrimas. Sr. Eduardo sempre sabia informações sobre Theo que eu nunca havia contado. Ele tinha recursos financeiros que não condiziam com sua história. E tinha algumas manias e expressões que me lembravam de você. Porque Antônio estudou Rafael durante meses, Maurício disse com orgulho doentio. Assistiu vídeos de entrevistas, estudou suas maneiras, incorporou alguns de seus gestos subconscientemente. Vocês são monstros, Rafael disse, sua voz carregada de nojo. Manipularam uma mãe desesperada. Privaram uma criança de conhecer o pai. Me roubaram 8 anos com meu filho. Salvamos essa criança de ter um pai instável, Maurício gritou de volta. Pai! A voz pequena e assustada veio da entrada da cozinha. Theo estava parado ali, claramente tendo escutado parte da discussão acalorada. Seus olhos estavam arregalados e havia lágrimas começando a se formar. O silêncio que se seguiu foi devastador.
Todos os adultos perceberam simultaneamente que uma criança inocente havia acabado de ouvir coisas que não deveria ter escutado. Theo, querido, Isabela disse, se levantando rapidamente e indo até ele. Você deveria estar no seu quarto. Por que todo mundo está gritando? Ele perguntou, sua voz trêmula. Por que a mamãe está chorando? E quem é esse senhor? Rafael olhou para seu pai com uma raiva que jamais havia sentido. Pai, acho melhor você ir embora. Agora. Rafael, não terminamos de conversar. Sim, terminamos. E se você não sair da propriedade nos próximos 5 minutos, vou chamar a polícia. Maurício juntou seus documentos com movimentos bruscos. Você está cometendo um erro, Rafael. Está destruindo a estabilidade que construímos para esta criança. A estabilidade que vocês construíram foi baseada em mentiras. E a que você vai oferecer será baseada no quê? Você nem mesmo sabe como ser pai. A acusação atingiu Rafael como um tiro, porque carregava uma verdade dolorosa. Mas ele olhou para Theo, que observava a discussão com olhos assustados, e sentiu uma determinação que nunca havia experimentado. Vou aprender, ele disse simplesmente. Vou aprender a ser o pai que ele merece. Maurício saiu batendo a porta, deixando um silêncio tenso na cozinha. Theo se aproximou de Rafael, claramente confuso e assustado. Pai, quem era aquele homem? Por que ele estava gritando com você? Rafael se ajoelhou na frente do filho, tentando encontrar palavras adequadas para uma situação impossível. Aquele homem é meu pai, Theo, seu avô. Meu avô? Os olhos de Theo se arregalaram. Eu tenho um avô? Sim, você tem. E uma avó também. Por que eles nunca vieram me conhecer? A pergunta inocente foi como uma facada no coração de Rafael. Como explicar para uma criança de 8 anos que seus próprios avós haviam manipulado sua vida durante anos? É complicado, filho. Às vezes os adultos tomam decisões que acham que são boas, mas que acabam machucando as pessoas. Como quando você não veio me ver porque não sabia sobre mim. Exatamente como isso. Theo processou a informação com aquela seriedade precoce que Rafael estava aprendendo a reconhecer. E agora? Eles vão querer me conhecer? Rafael olhou para Isabela, buscando orientação. Ela havia se sentado novamente e parecia estar em estado de choque. Não sei, Theo, mas sei que qualquer decisão sobre isso tomaremos juntos. Você, eu e sua mãe. Juntos? Theo perguntou, e havia esperança em sua voz. Juntos, Rafael confirmou. Isabela finalmente se manifestou, sua voz rouca de tanto chorar. Rafael, preciso processar tudo isso. Preciso entender o que é real na minha vida e o que foi manipulação. Claro. Quanto tempo você precisa? Não sei. Talvez você devesse voltar para a cidade por alguns dias. Deixar que eu e Theo conversemos sobre tudo isso. Não! Theo protestou imediatamente. Ele acabou de chegar. Ele acabou de virar meu pai. Não pode ir embora já. Rafael sentiu o coração se partir. Theo, sua mãe passou por algo muito difícil hoje. Ela precisa de tempo para pensar. Mas e se você não voltar? E se for embora para sempre como fez antes? Não vou embora para sempre. Prometo. Como posso ter certeza? Rafael pensou por um momento, depois tirou o relógio caro que usava no pulso. Um presente de formatura que nunca havia tirado. Vê este relógio? Theo assentiu. Era do meu avô. Depois passou para meu pai. Depois para mim. Um dia seria seu. Quero que você fique com ele agora, como garantia de que sempre voltarei. Mas é muito caro. Theo protestou. Não é caro. É valioso. E você é mais valioso para mim que qualquer relógio. Rafael colocou o relógio no pulso pequeno de Theo, onde ficou completamente desproporcional. Mas o menino o olhou como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Quando você voltar, eu devolvo. Quando eu voltar, conversamos sobre isso. Rafael se levantou e olhou para Isabela. Quantos dias você precisa? 1 semana, ela disse após hesitar. 1 semana para decidir como seguir em frente. 1 semana, Rafael concordou. Embora cada fibra de seu ser protestasse contra a ideia de se afastar novamente do filho. Ele se dirigiu para a saída, mas Theo correu atrás dele. Pai, espera! Rafael se virou e foi envolvido pelo abraço mais intenso de sua vida. Um abraço desesperado de uma criança que havia acabado de encontrar o pai e já temia perdê-lo novamente.
Não se esqueça de mim, Theo sussurrou. Impossível, Rafael sussurrou de volta. Você é parte de mim agora. Durante a viagem de volta para a cidade, Rafael ligou para sua assistente e fez algo que jamais imaginara fazer. Pediu que ela cancelasse todos os seus compromissos pelo próximo mês. Um mês inteiro, Sr. Andrade. Mas e a expansão da empresa? E os investidores internacionais? Márcia, acabo de descobrir que tenho um filho de 8 anos. Acabo de descobrir que minha família manipulou nossas vidas durante 5 anos. Qualquer coisa relacionada a negócios terá que esperar. Um filho. A surpresa na voz dela era palpável. Um filho. E se a empresa não conseguir sobreviver um mês sem minha presença constante, então talvez não seja o tipo de empresa que vale a pena ter. Naquela noite, Rafael se sentou no escritório de sua cobertura, um ambiente que antes representava seu maior orgulho e que agora parecia frio e sem vida, e fez uma lista. Uma lista de tudo o que precisava aprender para ser um pai real. Uma lista de todas as formas como pretendia reparar os danos causados por sua família. E uma lista de todas as mudanças que faria em sua vida para garantir que nunca mais perderia momentos preciosos com seu filho. Mas o que Rafael não sabia era que durante aquela semana de separação, Isabela descobriria algo ainda mais devastador sobre a manipulação de sua família. Algo que mudaria completamente o curso de suas vidas e forçaria Rafael a tomar a decisão mais difícil de sua existência. A verdade sobre o que realmente havia motivado seus pais a esconder Theo era muito mais sombria do que ele imaginava. E quando Isabela descobrisse essa verdade, Rafael entenderia que reconquistar a confiança dela seria apenas o começo de uma batalha que testaria cada princípio moral que ele possuía. Durante os 3 primeiros dias longe da propriedade, Rafael se comportou como um animal enjaulado em sua cobertura. Caminhava de um lado para outro do escritório, incapaz de se concentrar em qualquer tarefa, checando o telefone obsessivamente na esperança de uma ligação de Isabela. A empresa que antes consumia 20 horas do seu dia, agora parecia irrelevante diante da ansiedade devastadora de estar separado do filho que acabara de encontrar. Sr. Andrade, Márcia, sua assistente, tentou pela 10ª vez naquela manhã chamar sua atenção. Os documentos da fusão com a construtora Atlas precisam da sua assinatura urgente. Deixe na mesa, Rafael respondeu distraidamente, sem sequer olhar para os papéis. Vou verificar depois. Senhor, são contratos no valor de 50 milhões. Os investidores estão aguardando há semanas. Rafael finalmente se virou para ela, e Márcia se assustou com a aparência do patrão. Ele havia emagrecido visivelmente em apenas 3 dias. Tinha olheiras profundas e uma agitação nervosa que nunca havia demonstrado antes. Márcia, você tem filhos? A pergunta inesperada a confundiu. Tenho, senhor. 2 filhos. Já passou um dia inteiro sem vê-los? Claro, quando viajo a trabalho. E como se sente? Márcia hesitou, percebendo que estava pisando em terreno delicado. Sinto saudade, mas sei que vou voltar para casa no final do dia. Pois imagine passar 8 anos sem saber que eles existem, depois conhecê-los por um dia e ter que se afastar novamente. Rafael se sentou pesadamente na cadeira executiva. Imagine viver com o medo de que quando voltar, eles possam ter decidido que não querem mais você na vida deles. Márcia permaneceu em silêncio, finalmente compreendendo a agonia que seu chefe estava vivenciando. Os contratos podem esperar mais alguns dias, Rafael disse simplesmente. Neste momento nada é mais importante que minha família. Foi nessa tarde que tudo mudou novamente. Rafael estava tentando se forçar a revisar relatórios financeiros quando seu telefone tocou. Não era a Isabela. Era um número desconhecido. Alô? Rafael Andrade? Uma voz masculina idosa perguntou. Sim, quem fala? Meu nome é Antônio Vasconcelos. O senhor me conhece como Sr. Eduardo. Preciso conversar urgentemente. O nome atingiu Rafael como um raio. Você tem coragem de me ligar depois do que fez? Senhor Rafael, durante 5 anos convivi diariamente com Isabela e Theo. No começo era apenas um trabalho, mas eles se tornaram minha família. Quando descobri para que realmente estava sendo usado, comecei a documentar tudo secretamente. Como assim documentar? Senhor Rafael, sou ator há 40 anos.
Aprendi a observar pessoas, a notar detalhes que outros ignoram. Durante os últimos 2 anos, percebi que havia algo muito mais sinistro acontecendo do que me contaram inicialmente. Que tipo de coisa? Não posso falar por telefone. Preciso mostrar pessoalmente o que descobri. É sobre o verdadeiro motivo pelo qual seus pais me contrataram. Rafael hesitou. Cada fibra de seu ser queria rejeitar qualquer coisa relacionada àquela farsa doentia. Mas a urgência na voz de Antônio despertou uma curiosidade perturbadora. Onde? Restaurante Vila Toscana, às 8 da noite. Mesa reservada no nome Eduardo Santos. E senhor Rafael, traga alguém de sua confiança. O que vou mostrar é perigoso demais para manter em segredo. Às 8 horas em ponto, Rafael chegou ao restaurante acompanhado de Gabriel, o jornalista que havia entrevistado anteriormente. Encontraram um homem de cabelos grisalhos esperando numa mesa discreta no fundo do estabelecimento, visivelmente nervoso e olhando constantemente ao redor. Obrigado por virem, Antônio disse quando se sentaram. Sei que não mereço confiança depois do que participei, mas o que descobri é maior que meus erros. Então fale, Rafael disse friamente. Antônio retirou uma pasta pequena do chão. Durante os 5 anos representando o senhor Eduardo, seus pais me davam instruções específicas sobre conversas que deveria ter com Theo. Achei que eram orientações educativas normais. Aí não eram. Percebi que cada conversa era cuidadosamente planejada para moldar a personalidade dele. Quando comecei a questionar, me disseram que era para o bem da criança. Mas há 2 anos encontrei isto. Antônio mostrou fotografias de documentos. Consegui acesso ao escritório de seu pai durante uma reunião. Estas são cópias de relatórios psicológicos detalhados sobre Theo, elaborados por profissionais que ele nunca conheceu. Rafael examinou as imagens e sentiu o sangue gelar. Como fizeram avaliações psicológicas sem que Isabela soubesse? Através de câmeras escondidas e microfones direcionais instalados em pontos estratégicos da casa. Não dentro dos cômodos. Isso seria facilmente detectável. Mas em locais que captavam conversas e comportamentos. Gabriel se inclinou para a frente, interessado profissionalmente. Que tipo de locais? Dispositivos no telhado que captavam sons através das telhas, microcâmeras nos postes de energia que filmavam as janelas, até mesmo equipamentos nos carros que estacionavam periodicamente na propriedade. Por isso Isabela nunca suspeitou, Rafael murmurou. A vigilância era externa. Exato. E eu era o instrumento para confirmar as observações. Cada relatório que eu fornecia sobre comportamentos de Theo era correlacionado com as gravações para criar um perfil psicológico completo. Gabriel fazia anotações rapidamente. Qual era o objetivo dessas análises? Antônio hesitou antes de responder. Inicialmente achei que era preocupação de avós com o desenvolvimento do neto. Mas quando vi os relatórios completos, compreendi que era muito mais calculista. Como assim? Eles estavam avaliando se Theo seria adequado como o futuro herdeiro da empresa. Inteligência suficiente para ser útil, mas personalidade moldável para aceitar controle. Rafael se levantou abruptamente. Meus pais estavam tratando meu filho como um projeto empresarial? Pior que isso, Antônio continuou. Descobri que não é a primeira vez que fazem isso. Gabriel parou de escrever. Explique melhor. Há registros de casos similares nos últimos anos, sempre envolvendo crianças de famílias com potencial que por algum motivo perderam a guarda através de processos judiciais questionáveis. Quantos casos? Pelos documentos que consegui ver, pelo menos 12 situações onde crianças foram separadas de famílias e colocadas sob tutela de pessoas ligadas à Fundação Filantrópica Andrade. Rafael sentou-se novamente, completamente atordoado. Que fundação? Nunca ouvi falar disso. É uma organização que seus pais criaram há 10 anos, supostamente para ajudar crianças carentes. Na realidade, é uma fachada para uma operação muito mais sombria. Gabriel se inclinou para a frente. Antônio, você tem provas concretas do que está dizendo? Tenho fotografias de documentos, mas não os originais. Durante 2 anos, sempre que ia ao escritório para reuniões, aproveitava momentos sozinho para fotografar papéis relevantes. Por que fez isso? Porque comecei a perceber inconsistências nas histórias que me contavam. E, principalmente, porque me apeguei genuinamente a Isabela e Theo.
Quando vi que eram apenas peças num jogo muito maior, decidi protegê-los da única forma que podia. Rafael olhou as fotografias novamente. Antônio, onde estão os originais desses documentos? No cofre do escritório particular de seu pai. Um cofre que só ele tem acesso. Então não temos provas suficientes para denunciar legalmente. Temos algo melhor, Antônio disse, retirando um pequeno dispositivo da pasta. Temos isto. Gabriel examinou o objeto. O que é? Um gravador digital que usei nos últimos 6 meses. Contém conversas telefônicas de Maurício discutindo detalhes da operação com outras pessoas envolvidas. Rafael sentiu uma centelha de esperança. Conversas sobre o que especificamente? Sobre como manipular o processo judicial para obter a guarda de Theo. Sobre pagamentos para juízes e assistentes sociais. E, principalmente, sobre o que planejam fazer com outras crianças que já estão sob custódia da Fundação. Outras crianças? Antônio respirou fundo. Senhor Rafael, a Fundação Esperança Infantil não é apenas um abrigo comum. É um local onde crianças separadas de suas famílias são preparadas para servir aos interesses de pessoas poderosas quando crescerem. Quantas crianças estamos falando? Pelos registros que vi, pelo menos 20 crianças estão atualmente na Fundação, todas retiradas de famílias através de processos legais fraudulentos. Gabriel parou de escrever completamente. Isso é tráfico de crianças disfarçado de caridade. Exato. E Theo seria apenas a mais nova vítima. Rafael sentiu náusea física. Por que está me contando isso agora? Por que não antes? Porque ontem descobri que meu contrato estava sendo encerrado permanentemente. Seu pai deixou claro que eu sabia demais para continuar vivo. Ele ameaçou você diretamente? Disse que atores idosos frequentemente têm problemas cardíacos fatais, especialmente aqueles que não sabem manter segredos. Gabriel olhou para Rafael. Precisamos ir à polícia imediatamente. Com que polícia? Antônio riu amargamente. Metade dos delegados da região recebe financiamento da Fundação. O sistema está completamente comprometido. Rafael se levantou novamente, começando a andar em círculos. Então estamos enfrentando uma rede de corrupção que vai muito além da minha família. Muito além, Antônio confirmou. Mas há uma esperança. Qual? As gravações que fiz incluem nomes de todos os envolvidos, valores de pagamentos, datas específicas. É evidência suficiente para uma investigação federal. Gabriel se animou. Podemos levar isso para jornalistas investigativos de nível nacional. Gente que tem recursos para enfrentar corrupção sistêmica. Mas primeiro, Rafael disse, preciso proteger Isabela e Theo. Se meus pais descobrem que temos essas evidências... Nesse momento, o telefone de Rafael tocou. Era Isabela, e sua voz estava trêmula de pânico. Rafael, preciso que venha aqui imediatamente. Aconteceu algo terrível. O que aconteceu? Theo está bem? Theo está bem, mas Rafael... Encontrei dispositivos estranhos ao redor da casa. E chegaram papéis oficiais hoje. Seus pais estão entrando com uma ação judicial para obter a guarda temporária dele. Rafael olhou para Antônio, que assentiu gravemente. Isabela, onde você está agora? Estou com Theo na casa de minha vizinha, Dona Lúcia. Não me sinto segura na nossa casa sabendo que fomos vigiados. Não volte para lá. Fique onde está até eu chegar. Estou saindo agora. Rafael, a audiência preliminar está marcada para a próxima semana. Como vamos enfrentar isso? Vamos enfrentar juntos. E desta vez, temos as armas necessárias para lutar. Depois de desligar, Rafael olhou para Antônio e Gabriel. Vocês dois vêm comigo. É hora de transformar essa evidência em ação. Rafael, Gabriel disse, você entende que estamos declarando guerra contra uma organização que aparentemente controla o sistema legal inteiro? Entendo. Mas também entendo que há dezenas de crianças inocentes dependendo de alguém ter coragem suficiente para enfrentar esses monstros. Antônio guardou cuidadosamente todos os documentos. Senhor Rafael, há uma coisa que ainda não disse. O quê? Sua mãe, Carmen, não é tão ignorante sobre a operação quanto aparenta ser. Rafael parou abruptamente. Como assim? Nas gravações que fiz, há conversas onde ela participa ativamente de discussões sobre estratégias para separar crianças de suas famílias. A revelação atingiu Rafael como um golpe físico. Minha mãe é cúmplice ativa?
Pelas evidências que tenho, sim. Ela não é apenas uma esposa que finge não ver. Ela é uma participante consciente. Durante a viagem para a propriedade, Rafael absorveu a informação com crescente horror. Não apenas seus pais haviam manipulado sua vida e a de seu filho. Eles faziam parte de uma operação sistemática que destruía famílias inteiras. Gabriel, ele disse, quero que comece a investigar a Fundação Esperança Infantil imediatamente. Use todos os recursos necessários. E se eles tentarem nos intimidar? Então documentamos as intimidações também. Chegou a hora de expor tudo publicamente. Mas o que Rafael não sabia era que suas suspeitas sobre sua mãe estavam apenas parcialmente corretas. A verdade sobre Carmen era muito mais complexa e dolorosa, e quando a descobrisse, entenderia que a manipulação de sua família havia começado muito antes de Theo nascer. A batalha estava apenas começando, e o preço da verdade seria descobrir que algumas pessoas que amamos são capazes de maldades que jamais poderíamos imaginar. A casa de Dona Lúcia se tornou um refúgio improvisado onde Rafael, Isabela e Theo tentavam processar a magnitude das revelações. Durante toda a madrugada, eles examinaram as fotografias de documentos que Antônio havia fornecido, mas Isabela ainda estava em estado de choque profundo, incapaz de aceitar completamente a realidade. 5 anos, ela repetia obsessivamente, olhando para as imagens dos relatórios psicológicos. 5 anos sendo vigiada como um animal de laboratório. Isabela, Rafael disse suavemente, você precisa entender que não há nada que pudesse ter feito diferente. Eles eram profissionais manipulando uma situação impossível. Mas eu deveria ter percebido algo. Como uma mãe não percebe que o filho está sendo analisado psicologicamente sem autorização? Theo dormia inquieto no colo dela, claramente afetado pela tensão constante dos adultos. Mesmo em sono, segurava firmemente o relógio de Rafael contra o peito. Rafael, Dona Lúcia disse trazendo café fresco, vocês precisam tomar uma decisão rápida. Não podem ficar aqui indefinidamente e essa audiência judicial é em poucos dias. Eu sei, Rafael respondeu, estudando as gravações que Antônio havia feito. Mas precisamos de uma estratégia legal sólida. Não podemos simplesmente aparecer no tribunal com evidências obtidas ilegalmente. Gabriel, que havia passado a noite pesquisando a Fundação Esperança Infantil, levantou os olhos do laptop. Rafael, encontrei algo perturbador. A fundação existe há 10 anos, mas só nos últimos 5 começou a receber crianças através de processos judiciais. O que mudou há 5 anos? Maurício se tornou o presidente do Conselho Deliberativo da Fundação. Antes disso, era realmente apenas uma instituição de caridade comum. Isabela finalmente parou de olhar para os documentos. Quer dizer que tudo começou quando Theo tinha 3 anos? Exatamente quando seus pais descobriram sobre ele, Rafael confirmou. A fundação se tornou a ferramenta para expandir a operação. Mas por que expandir? Por que não apenas tentar controlar Theo? Gabriel mostrou artigos de jornal que havia encontrado. Porque descobriram que havia mercado para isso. Famílias ricas dispostas a pagar quantias enormes por crianças com perfis específicos. Mercado? Isabela perguntou horrorizada. Não no sentido tradicional de tráfico. Gabriel explicou rapidamente. Mais sofisticado. Famílias que queriam herdeiros com características específicas, mas que por algum motivo não podiam ter filhos biológicos adequados aos seus padrões. Rafael se levantou abruptamente. Meus pais se tornaram fornecedores de crianças sob medida para a elite. Aparentemente sim, e usavam o sistema legal para dar aparência de legitimidade a todo o processo. Nesse momento, o telefone de Rafael tocou. Era um número desconhecido, mas ele decidiu atender. Alô? Rafael? Uma voz feminina sussurrou. Sou eu, Carmen. Rafael fez sinal para os outros ficarem em silêncio. Mãe, onde você está? Estou num telefone público no centro da cidade. Não posso usar meu celular porque Maurício pode rastrear. Por que está ligando? Carmen hesitou antes de responder. Porque preciso contar a verdade sobre meu envolvimento em tudo isso. Rafael sentiu o estômago apertar. Que envolvimento? Filho, durante anos achei que estava ajudando crianças carentes. Maurício me disse que a fundação salvava crianças de famílias disfuncionais e as colocava em lares melhores. E você acreditou? Eu queria acreditar.
Depois que perdemos você para a obsessão pelo trabalho, eu me senti tão inútil. A fundação me dava um propósito. Mãe, o que exatamente você fazia? Visitava as crianças na fundação, organizava atividades educativas, participava das reuniões do conselho. Pensava que estava sendo uma avó substituta para crianças que precisavam de amor. Rafael olhou para Isabela, que acompanhava a conversa com expressão de descrença crescente. Quando você descobriu a verdade? Semana passada, quando você começou a fazer perguntas sobre Theo. Maurício ficou desesperado. Começou a falar sozinho, planejando estratégias. Foi quando ouvi conversas telefônicas que me fizeram compreender o que realmente estava acontecendo. Que tipo de conversas? Carmen começou a chorar. Ele falando com advogados sobre como fabricar evidências contra Isabela, discutindo pagamentos para funcionários do tribunal e, principalmente, falando sobre acelerar o cronograma para outras crianças. Outras crianças? Rafael, há pelo menos 15 crianças na fundação que foram separadas de suas famílias nos últimos 3 anos. E Maurício estava planejando transferir a custódia delas para famílias específicas ainda este ano. Gabriel se inclinou para mais perto do telefone. Carmen, você tem nomes? Detalhes específicos? Quem é essa pessoa? Carmen perguntou alarmada. É Gabriel, um jornalista que está nos ajudando. Rafael explicou. Mãe, você pode confiar nele. Tenho alguns nomes, sim. E tenho acesso aos arquivos pessoais que Maurício mantém em casa. Ele acha que sou ignorante demais para entender a importância dos documentos. Rafael sentiu uma centelha de esperança. Você conseguiria fotografar esses arquivos? Conseguiria, mas é muito perigoso. Se ele descobrir... Mãe, crianças inocentes estão sofrendo. Famílias estão sendo destruídas sistematicamente. Eu sei, e me odeio por ter participado disso sem questionar. Mas Rafael, seu pai contratou pessoas muito perigosas. Ontem ouvi ele falando com alguém sobre eliminar testemunhas problemáticas. O sangue de Rafael gelou. Ele estava falando sobre Antônio? Não sei. Mas mencionou que não podia haver pontas soltas quando o caso de Theo fosse para julgamento. Isabela se levantou, claramente agitada. Carmen, Rafael e Theo estão em perigo? Todos vocês estão. E eu também, se Maurício descobrir que estou falando com vocês. Gabriel fez anotações rapidamente. Carmen, onde exatamente ficam esses arquivos em sua casa? No escritório particular dele, num arquivo trancado. Mas tenho a chave porque ele me pediu para organizar documentos fiscais mês passado. Você toparia fotografar tudo? Carmen ficou em silêncio por longos segundos. Se eu fizer isso, não há volta. Maurício vai saber que fui eu. Mãe, Rafael disse gentilmente. Qual é a alternativa? Deixar que ele destrua mais famílias? Deixar que tire Theo de nós? Vocês podem me proteger se eu trouxer essas evidências? Gabriel e Rafael se entreolharam. Podemos arranjar proteção, Gabriel disse. Tenho contatos em órgãos federais que não estão comprometidos com a corrupção local. Está bem, Carmen disse finalmente. Vou fazer isso. Mas preciso de algumas horas para esperar Maurício sair de casa. Onde nos encontramos? Na antiga fábrica de tecidos na saída da cidade. Às 6 da tarde. E Rafael, traga Theo. Quero conhecer meu neto antes que seja tarde demais. Depois que Carmen desligou, um silêncio pesado tomou conta da sala. Dona Lúcia foi a primeira a se manifestar. Vocês têm certeza de que podem confiar nela? Pode ser uma armadilha. Pode ser, Rafael admitiu. Mas é nossa única chance de obter evidências suficientes para parar isso. Isabela segurou Theo mais apertado. E se for uma armadilha? E se estivermos entregando nosso filho diretamente para eles? Então vamos estar preparados, Gabriel disse. Vou chamar reforços. Pessoas que podem nos proteger se as coisas saírem errado. Rafael olhou para o filho dormindo e sentiu uma mistura de medo e determinação. Theo merece crescer livre, longe dessa manipulação. Todas essas crianças merecem. Mas a que custo? Isabela perguntou. Estamos arriscando nossa família para salvar outras famílias. Estamos arriscando nossa família para salvar nossa família. Rafael corrigiu. Se não pararmos isso agora, Theo nunca será livre e outras crianças continuarão sofrendo. Durante o resto do dia, eles se prepararam para o encontro com Carmen. Gabriel fez contatos com autoridades federais, explicando a situação sem revelar detalhes específicos ainda.
Rafael tentou manter a normalidade para Theo, brincando e conversando, mas a criança claramente percebia a atenção dos adultos. Pai, Theo perguntou durante o almoço, por que todo mundo está triste? Estamos enfrentando alguns problemas, filho, mas vamos resolver tudo. São as pessoas ruins de novo? Rafael se ajoelhou na altura do menino. Sim, são as pessoas ruins. Mas hoje vamos encontrar uma forma de pará-las para sempre. E depois vamos poder ficar juntos? Você, eu e a mamãe? Depois vamos poder ficar juntos, Rafael prometeu, rezando para conseguir cumprir essa promessa. Às 5:30 da tarde, eles saíram para o encontro com Carmen. Gabriel havia organizado uma equipe de apoio que ficaria posicionada ao redor da fábrica, pronta para intervir se necessário. Durante o trajeto, Rafael observou Theo no banco traseiro, brincando com alguns brinquedos que Dona Lúcia havia emprestado. Seu filho não tinha ideia de que estava no centro de uma batalha que definiria não apenas seu futuro, mas o de dezenas de outras crianças. Isabela, Rafael disse baixinho, independente do que acontecer hoje, quero que saiba que estes últimos dias foram os melhores da minha vida. Conhecer Theo, entender quem você se tornou, valeu cada segundo de dor. Não fale como se fosse uma despedida, ela retrucou, mas sua voz tremeu. Não é uma despedida, é uma promessa. Promessa de que vamos proteger nossa família, custe o que custar. Quando chegaram à fábrica abandonada, viram um carro solitário estacionado perto da entrada. Carmen estava esperando do lado de fora, visivelmente nervosa, segurando uma pasta volumosa. Mãe, Rafael disse ao se aproximar. Você conseguiu? Consegui, ela respondeu, mas seus olhos estavam fixos em Theo. Meu Deus, Rafael, ele é igual a você quando criança. Theo se escondeu atrás de Isabela, intimidado pela estranha que o observava com lágrimas nos olhos. Theo, Rafael disse gentilmente, esta é sua avó Carmen. Minha avó? Theo perguntou, curioso, mas cauteloso. Sim, meu querido, Carmen disse, se ajoelhando para ficar na altura dele. E sinto muito por não ter te conhecido antes. Por que não veio me ver? Carmen olhou para Rafael, depois de volta para Theo. Porque cometi erros muito grandes, meu amor. Mas agora vou tentar consertar tudo. Ela entregou a pasta para Gabriel. Está tudo aí. Nomes, valores, datas, até mesmo fotografias das crianças com seus perfis psicológicos. Gabriel folheou rapidamente os documentos. Carmen, isso é evidência suficiente para derrubar toda a operação. E para me colocar na prisão também, ela disse simplesmente. Mas algumas coisas são mais importantes que nossa própria segurança. Foi nesse momento que Rafael percebeu outros carros se aproximando rapidamente da fábrica. Vários veículos escuros surgindo de diferentes direções. É uma armadilha! Isabela gritou, pegando Theo no colo. Não! Carmen gritou de volta. Eu não sabia! Maurício deve ter descoberto. Gabriel já estava no telefone com sua equipe de apoio. Precisamos de backup agora. Estamos cercados. Rafael olhou ao redor, avaliando as opções de fuga. Mas era tarde demais. Os carros haviam formado um círculo ao redor da fábrica. Carmen! Uma voz familiar ecoou no ar. Era Maurício, saindo de um dos veículos com vários homens. Que decepção descobrir que minha própria esposa me traiu. Maurício, por favor. Carmen implorou. Eles são nossa família. Eram nossa família, ele corrigiu friamente. Agora são apenas obstáculos para nossos negócios. Rafael se posicionou na frente de Isabela e Theo, preparado para protegê-los com a própria vida. Pai, deixe eles saírem. Se quer brigar com alguém, brigue comigo. Não é questão de briga, Rafael. É questão de negócios. E vocês sabem demais para continuarem vivos. Foi então que Gabriel sorriu inesperadamente. Na verdade, senhor Maurício, acho que quem sabe demais agora é o senhor. Como assim? Gabriel mostrou um pequeno dispositivo. Esta conversa inteira está sendo transmitida ao vivo para autoridades federais e para 3 emissoras de televisão diferentes. Maurício empalideceu. Isso é impossível. Muito possível. E muito legal, ao contrário de tudo que o senhor fez. Nesse momento, sirenes começaram a soar ao longe, se aproximando rapidamente. Gabriel havia preparado mais que uma simples equipe de apoio. Havia orquestrado uma operação completa para expor e prender toda a rede.
Acabou, pai, Rafael disse. Sua operação acabou. Maurício olhou ao redor, percebendo que estava encurralado. Vocês não fazem ideia do que destruíram. Quantas pessoas poderosas vão querer vingança? Então vamos enfrentar uma pessoa poderosa por vez, Rafael respondeu. Começando pelo Senhor. Enquanto as autoridades cercavam o local, Theo finalmente perguntou a pergunta que quebrou o coração de todos. Pai, por que o vovô é uma pessoa ruim? Rafael se ajoelhou ao lado do filho, escolhendo as palavras cuidadosamente. Às vezes, filho, pessoas que deveriam nos proteger acabam nos machucando. Mas agora vamos ter certeza de que isso nunca mais aconteça. E vamos ficar juntos? Vamos ficar juntos para sempre. Mas mesmo com Maurício preso e a operação exposta, Rafael sabia que a batalha não havia terminado. Havia pessoas poderosas envolvidas que não aceitariam a queda da rede sem lutar. E havia 15 crianças na Fundação Esperança Infantil que precisavam ser reunidas com suas famílias verdadeiras. A luta pela justiça estava apenas começando. 3 semanas após a prisão de Maurício, Rafael se encontrava numa situação que jamais havia imaginado possível. Sentado no chão da sala de Dona Lúcia, ensinando Theo a montar um quebra-cabeças, enquanto aguardava a ligação mais importante de sua vida. Gabriel estava coordenando a operação de reunificação das crianças da Fundação Esperança Infantil, e a cada hora chegavam notícias que alternavam entre devastadoras e milagrosas. Pai, Theo disse, segurando uma peça do quebra-cabeças contra a luz. Quando vamos voltar para nossa casa? Rafael olhou para Isabela, que organizava documentos legais na mesa da cozinha. Desde que a verdade havia sido exposta, ela se tornara uma ativista feroz na luta pelos direitos das famílias afetadas. A mulher gentil que ele havia reencontrado agora mostrava uma força que rivalizava com qualquer executivo que já havia conhecido. Logo, filho. Mas primeiro precisamos ter certeza de que todas as crianças estão seguras. As crianças que os vovôs ruins pegaram? A forma como Theo compreendia a situação sempre surpreendeu Rafael. Sem perder a inocência natural da infância, seu filho havia desenvolvido uma consciência social precoce que o deixava orgulhoso e preocupado simultaneamente. Isso mesmo, queremos que todas elas voltem para suas famílias verdadeiras. Nesse momento, o telefone de Rafael tocou. Era Gabriel. Rafael, preciso que vocês venham para a fundação agora. Algo extraordinário está acontecendo. O que é? A primeira reunificação vai acontecer em 1 hora. E Theo pediu especificamente para estar presente. Rafael franziu o senho. Theo pediu? Como assim? As crianças da fundação souberam que ele era o menino especial que seus pais queriam controlar. Para elas, Theo se tornou um símbolo de esperança. Querem agradecer à família que expôs toda a operação. Isabela se aproximou tendo escutado a conversa. Gabriel, é seguro levar Theo lá? Completamente seguro. A fundação está sob controle federal agora. E honestamente, acho que será terapêutico para todas as crianças envolvidas. 1 hora depois, Rafael, Isabela e Theo chegaram à Fundação Esperança Infantil. O que encontraram os deixou sem palavras. Dezenas de carros estavam estacionados no pátio, famílias inteiras aguardando ansiosamente do lado de fora do prédio principal. Algumas choravam, outras se abraçavam, todas carregavam uma mistura de esperança e pavor no rosto. Meu Deus, Isabela sussurrou. Quantas vidas foram destruídas? Gabriel os recebeu na entrada. 17 famílias, Rafael. 17 crianças que foram separadas de suas famílias através de processos fraudulentos. E todas vão ser reunificadas? A maioria sim. Infelizmente, 3 famílias perderam tanto tempo lutando no sistema legal corrupto que se despedaçaram completamente. Os pais se divorciaram. Alguns desenvolveram problemas graves de saúde mental. Rafael sentiu uma pontada de culpa devastadora. Pessoas que poderiam ter sido salvas se eu tivesse descoberto tudo antes. Rafael, uma voz familiar disse atrás dele. Era Antônio Vasconcelos, agora sob proteção federal, mas livre para testemunhar. O senhor não pode carregar a culpa pelos crimes que outros cometeram. O importante é que agiu quando descobriu a verdade. Antônio, Theo disse, correndo para abraçar o homem que conhecera como Senhor Eduardo. Você está bem? Estou bem, meu jovem herói. E muito orgulhoso de você e sua família.
Eles entraram na fundação, que agora funcionava como um centro de reunificação coordenado por assistentes sociais federais e psicólogos especializados em trauma infantil. O contraste com o local de condicionamento que havia sido era impressionante. Gabriel, uma assistente social, se aproximou. A família Oliveira chegou. Podemos começar com a reunificação da Júlia? Claro. Theo, quer conhecer Júlia antes dela reencontrar seus pais? Theo assentiu timidamente e eles foram conduzidos a uma sala onde uma menina de aproximadamente 6 anos brincava sozinha com bonecas. Quando viu Theo, seus olhos se iluminaram. Você é o Theo, o menino que ajudou a gente a voltar para casa. Oi, Theo respondeu igualmente tímido. Como você sabe meu nome? Todos aqui sabem. As tias disseram que foi sua família que parou as pessoas ruins. Rafael observou a interação e sentiu uma emoção que nunca havia experimentado. Seu filho, sem saber, havia se tornado um símbolo de esperança para outras crianças traumatizadas. Júlia, Gabriel disse gentilmente, seus pais estão aqui. Quer ir encontrá-los? O rosto da menina se transformou. Medo e esperança lutaram em sua expressão. Eles ainda me amam? Mesmo depois de tanto tempo? Eles nunca pararam de te amar, Gabriel assegurou. A reunificação de Júlia com seus pais foi um momento que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Quando as portas se abriram e ela viu os pais, houve alguns segundos de hesitação. Tempo demais de separação e condicionamento psicológico. Mas quando sua mãe se ajoelhou e abriu os braços, sussurrando seu nome, Júlia correu como se a vida dependesse disso. O abraço que se seguiu fez todos os adultos presentes chorarem. Era a materialização pura do amor incondicional, do perdão instantâneo, da conexão que nem tempo nem manipulação conseguem destruir completamente. Mamãe, Júlia soluçou. Eu pensei que vocês tinham se esquecido de mim. Nunca, minha filha. Nunca paramos de procurar você. Theo segurou a mão de Rafael com força. Pai, por que todo mundo está chorando? Porque às vezes choramos quando ficamos muito felizes, filho. Eu também estou feliz. Júlia voltou para casa. Durante as próximas horas, Rafael e sua família acompanharam várias outras reunificações. Cada uma era única em sua emoção, mas todas compartilhavam a mesma magia devastadora do amor familiar sendo restaurado. Entre as reunificações, Gabriel mostrou a Rafael os resultados de sua investigação jornalística. A história será publicada em todos os grandes jornais do país amanhã. Dezenas de autoridades estão sendo investigadas. A Corporação Andrade está sob intervenção federal e pelo menos 40 pessoas foram presas. E minha mãe, Carmen, está cooperando completamente com as autoridades. Provavelmente receberá uma sentença reduzida por colaboração. Ela realmente parece genuinamente arrependida. Rafael assentiu. Durante as últimas semanas, havia visitado Carmen na prisão várias vezes. Assistir sua própria mãe enfrentar as consequências de suas ações havia sido doloroso, mas necessário. E, surpreendentemente, essas visitas haviam aproximado mãe e filho de uma forma que nunca haviam conseguido antes. Gabriel, Isabela se aproximou. Qual é a situação legal da nossa família agora? Vocês estão completamente livres. O processo de guarda foi anulado, obviamente. E Rafael, legalmente você agora tem todos os direitos paternos sobre Theo. E a empresa? Gabriel hesitou. Essa é uma decisão que você precisa tomar. A Corporação Andrade pode continuar funcionando sob nova administração ou pode ser dissolvida. Você tem total controle agora. Rafael olhou para Theo, que estava desenhando numa mesa próxima, criando um desenho de uma família de 3 pessoas de mãos dadas. Acho que já sei o que fazer. 2 semanas depois, Rafael se encontrava no mesmo tribunal onde deveria ter enfrentado a audiência de guarda. Mas desta vez, não estava sendo julgado. Estava testemunhando como parte da acusação contra a rede de corrupção que havia destruído tantas famílias. Senhor Andrade, o promotor federal perguntou, como caracterizaria o impacto pessoal que esta operação criminosa teve em sua família? Rafael olhou para Isabela e Theo, sentados na primeira fileira, depois para Carmen, que estava no banco dos réus, mas seria julgada separadamente devido à sua cooperação. Promotor, Rafael começou.
Durante 8 anos, perdi a oportunidade de conhecer meu filho. Durante 5 anos, minha ex-esposa viveu sob vigilância constante sem saber. Durante toda uma vida, acreditei que meus pais eram pessoas diferentes do que realmente eram. E como isso mudou sua perspectiva sobre o que realmente importa? Rafael respirou fundo. Aprendi que sucesso não se mede em lucros ou contratos. Se mede na qualidade dos relacionamentos que construímos, na confiança que inspiramos, no amor que compartilhamos. O senhor planeja continuar dirigindo a Corporação Andrade? Não. Vou dissolver a empresa e utilizar os recursos para criar um fundo de reparação para todas as famílias afetadas por esta operação. E vou dedicar minha vida a ser o pai que deveria ter sido desde o início. Quando saíram do tribunal, Theo fez a pergunta que Rafael estava esperando. Pai, agora que os problemas acabaram, vamos morar juntos? Você, eu e a mamãe? Rafael olhou para Isabela, que sorriu timidamente. Durante as últimas semanas, eles haviam conversado extensivamente sobre o futuro. O amor não havia desaparecido completamente, mas ambos sabiam que precisavam reconstruir tudo do zero. Theo, Rafael disse, se ajoelhando na altura do filho. Vamos sim morar juntos, mas devagar, construindo nossa família dia após dia. Como uma casa, exatamente como uma casa, tijolo por tijolo, com muito cuidado e muito amor. 6 meses depois, Rafael acordou numa manhã de sábado na casa simples que haviam comprado perto da propriedade onde tudo começara. Era infinitamente menor que sua antiga cobertura, mas infinitamente mais acolhedora. Theo dormia no quarto ao lado, sonhando tranquilamente pela primeira vez em meses sem pesadelos sobre pessoas ruins. Isabela estava na cozinha preparando café, cantarolando baixinho uma música que Rafael reconheceu dos tempos de casamento. Bom dia, ela disse quando ele apareceu na cozinha. Bom dia. Como dormiu? Melhor a cada noite. Era verdade. A terapia familiar que faziam 2 vezes por semana estava funcionando. Lentamente, cuidadosamente, eles estavam aprendendo a ser uma família real. Não uma unidade baseada em conveniência ou obrigação, mas em escolha consciente e amor genuíno. Rafael, Isabela disse, chegou uma carta ontem, de Júlia. Rafael sorriu. Várias das crianças reunificadas haviam desenvolvido uma correspondência com Theo. Ele havia se tornado uma espécie de irmão mais velho simbólico para todas elas. O que ela disse? Que está indo bem na escola nova, que os pais estão fazendo terapia familiar também, e que quer convidar Theo para sua festa de aniversário. E você acha que devemos ir? Acho que é importante para Theo ver que as outras crianças estão bem, que nossa luta valeu a pena. Nesse momento, Theo apareceu na cozinha, esfregando os olhos sonolentos. Bom dia, família. A palavra família sempre fazia o coração de Rafael se apertar de emoção. Seu filho havia aprendido a usar essa palavra com orgulho, como se fosse um tesouro precioso. Bom dia, campeão. Hoje é sábado. O que quer fazer? Quero visitar Dona Lúcia e levar flores para ela. Dona Lúcia havia se tornado uma avó adotiva não oficial para Theo. Toda semana eles a visitavam, levando flores e ouvindo suas histórias. Era uma das tradições familiares que haviam criado espontaneamente. E depois, Theo continuou, posso ajudar você no jardim? Rafael havia descoberto uma paixão inesperada por jardinagem. Trabalhar com a terra, ver plantas crescerem, criar vida, era o oposto completo do mundo corporativo que havia deixado para trás. Claro que pode. Hoje vamos plantar os girassóis. Por que girassóis? Porque eles sempre se viram para o sol, não importa onde estejam plantados. Como nossa família, sempre procuramos a luz, mesmo nos momentos mais difíceis. Mais tarde naquele dia, enquanto Rafael e Theo trabalhavam no jardim, sua ex-esposa os observava da janela da cozinha. A cena era de uma simplicidade que tocava profundamente. Pai e filho, mãos sujas de terra, plantando sementes que floresceriam na primavera. Theo, Rafael disse, posso te contar um segredo? Pode. Antes de conhecer você, eu achava que trabalhar era a coisa mais importante do mundo. Pensava que sucesso significava ter dinheiro e poder. E agora? Agora sei que a coisa mais importante é estar aqui, com você e sua mãe, plantando girassóis e construindo memórias. Theo considerou isso com seriedade.
Pai, você acha que outras pessoas precisam aprender isso também? Acho que sim, filho. Então talvez possamos ensinar? Rafael olhou para o filho, impressionado mais uma vez com sua sabedoria precoce. Como você acha que podemos ensinar? Contando nossa história para outras famílias que estão separadas pelas pessoas ruins. A ideia plantou uma semente na mente de Rafael. Durante os meses seguintes, ele e Isabela começaram a falar em escolas, universidades e conferências sobre a importância da família, os perigos da ambição desmedida e o poder transformador do amor genuíno. Gabriel documentou tudo num livro que se tornou best-seller nacional. Quando o sucesso se torna fracasso, uma jornada de redenção familiar. Os lucros foram doados integralmente para organizações que ajudavam famílias em situação de vulnerabilidade. Carmen, após cumprir uma sentença reduzida de 2 anos, mudou-se para uma cidade pequena onde trabalhava como voluntária em um abrigo legítimo para crianças. Seu relacionamento com Rafael nunca voltou ao que era antes, mas desenvolveu uma nova base de honestidade e perdão mútuo. Antônio Vasconcelos retornou ao teatro, mas também se tornou palestrante sobre ética e responsabilidade social. Sua experiência como Sr. Eduardo o transformou num defensor feroz dos direitos das crianças. 1 ano após os eventos que mudaram tudo, Rafael se encontrava novamente no local onde havia reencontrado Isabela e descoberto sobre Theo. Mas desta vez estava lá para uma celebração. Era o aniversário de 9 anos de Theo, e eles haviam decidido fazer a festa na propriedade que agora oficialmente pertencia à família. Todas as crianças que haviam sido reunificadas estavam presentes com suas famílias, criando uma espécie de família estendida nascida da adversidade compartilhada. Pai, Theo disse, se aproximando dele enquanto observava as outras crianças brincarem. Posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você se arrepende de ter sido uma pessoa ruim antes? A pergunta atingiu Rafael como sempre. Theo tinha uma habilidade única de fazer perguntas que iam direto ao coração das questões mais complexas. Theo, eu me arrependo profundamente de ter perdido tempo com você e sua mãe. Mas não me arrependo completamente, porque foi necessário eu ser aquela pessoa para aprender a ser esta pessoa. Como assim? Se eu não tivesse cometido aqueles erros, talvez nunca tivesse aprendido o que realmente importa. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar de verdade. Theo assentiu, processando a informação com aquela seriedade que o caracterizava. E agora você se encontrou? Rafael olhou ao redor. Isabela conversando animadamente com outras mães, crianças correndo livres e felizes pelo gramado, famílias reunidas depois de anos de separação forçada, uma mesa simples com um bolo caseiro que sua ex-esposa havia feito com amor. Agora eu me encontrei. Ele confirmou. Pai? Sim, eu te amo. Eu também te amo, filho. Mais que tudo no mundo. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Rafael, Isabela e Theo se sentaram no gramado observando as estrelas. Era uma tradição que haviam desenvolvido, momentos de gratidão silenciosa no final de cada dia especial. Isabela, Rafael disse suavemente, obrigado. Por quê? Por ter criado um filho extraordinário sozinha, por ter me dado uma segunda chance, por ter me ensinado que amor verdadeiro não é posse, é libertação. Rafael, ela respondeu, obrigada por ter provado que pessoas podem mudar de verdade, que nunca é tarde demais para escolher fazer o que é certo. Theo, deitado entre os dois, olhava para o céu estrelado. Pai, mamãe, vocês acham que as estrelas têm famílias também? Por que pergunta isso? Isabela sorriu. Porque elas brilham mais quando estão juntas. Rafael e Isabela se entreolharam por cima da cabeça do filho, ambos compreendendo a profundidade acidental da observação. Sabe de uma coisa, Theo? Rafael disse. Acho que você tem razão. As melhores coisas da vida brilham mais quando estão juntas. Como nossa família. Exatamente como nossa família. Enquanto observavam as estrelas, Rafael refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Havia perdido um império empresarial, mas ganhado uma família verdadeira. Havia descoberto a corrupção de seus pais, mas encontrado sua própria integridade. Havia enfrentado a possibilidade de perder tudo, mas acabara ganhando o que realmente importava. A lição mais importante que aprendera
Era simples, mas transformadora. O amor verdadeiro não é algo que possuímos, é algo que escolhemos viver todos os dias. É uma decisão consciente de colocar o bem-estar de outras pessoas acima de nossos próprios interesses. É a coragem de ser vulnerável, de admitir erros, de pedir perdão e começar novamente. E talvez, mais importante ainda, havia aprendido que nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para escolher ser a pessoa que queremos ser. Nunca é tarde demais para construir a família que nossos corações desejam. Sob o céu estrelado, com seu filho entre os braços e a mulher que amava ao seu lado, Rafael compreendeu que havia encontrado o verdadeiro significado de sucesso. Não estava em contratos milionários ou impérios empresariais. Estava ali, naquele momento perfeito de simplicidade e amor. E pela primeira vez em sua vida adulta, Rafael Andrade estava completamente, profundamente, em paz. Fim da história.